Glória a Deus. Estamos felizes com tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Estamos aqui no Ministério Evangelho Vivo, pregando esse Evangelho do Senhor Jesus, para abençoar a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, sua empresa. Eu não sei de onde você está vendo esse vídeo, mas comenta aí, fala de onde você está, para a gente saber até onde chega, de qual igreja você é, de qual lugar você faz parte, ou se você não é de nenhuma igreja. Deixe o seu comentário, o seu like é muito importante. Amém? E se você quiser abençoar esse ministério, aí nosso Pix, você pode nos enviar uma oferta, ou você pode nos abençoar através da oração e também divulgando este canal. Amém? Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 8, versículo 22. Aleluia. Está escrito assim: e eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe para que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois, cuspiu nos seus olhos e impôs-lhes as mãos, e então perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, porém elas parecem como árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do cego, e então seus olhos foram abertos, e sua vista foi-lhe restaurada. E via claramente. Então Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, pelo poder do nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra. E nós te pedimos, fala conosco, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Lava-nos, Senhor, pelo sangue de Jesus. Nos purifica, Senhor, para que possamos ter a autoridade de falar no Teu nome, da Tua palavra. Ó Deus, abençoa cada pessoa onde chegar este vídeo, pelo poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Esse texto é um texto muito maravilhoso, né? Eu costumo falar que toda a palavra de Deus mas existem textos que são absurdos. Se você fosse meditar nesse texto aqui, tantas lições, tantas coisas absurdas que tem nesse texto, a gente ficaria aqui 2, 3 dias com certeza. Mas nós vamos tentar ao máximo ser breve aqui. Então vamos direto ao assunto. O texto vai dizer pra gente que Jesus foi para Betsaida. E chegando numa certa aldeia, algumas pessoas trouxeram um homem cego. E eles suplicavam para que ele tocasse no homem. A palavra suplicar, ela é diferente da palavra pedir. Ela dá um significado diferente. Pedir é como se eles tivessem chegado e falado: olha, Jesus, tem como se eu tocar nesse homem? É um pedido. A súplica não. A súplica dá a entender uma insistência. Eles insistiram com Jesus. Eles foram unânimes com Jesus. Foram várias pessoas que suplicaram: toca nele, para que ele seja curado. Nesse exato momento, Jesus toma uma atitude um tanto inusitada. Se fosse coisa feita hoje, por qualquer um de nós, com certeza daria muito o que falar, né? Ao invés de Jesus orar por aquele homem, como costumeiramente ele fazia em qualquer lugar que ele chegava, trazem os enfermos e Jesus impõe as mãos sobre eles, ele não faz isso. Ele pega aquele homem pela mão e ele tira ele do meio daquele povo.
Essa ação é tão intrigante, tão interessante, que mesmo depois dele ser curado, no final do versículo do capítulo, do versículo 26, Jesus vai dizer para ele, olha, vá direto para sua casa. Não volte para a aldeia, não volte para esse povoado. Isso nos intriga bastante. E aqui nós já temos a primeira lição. A primeira lição desse texto. A primeira revelação desse texto está justamente nessa questão. Jesus quer nos tirar de algum lugar. Existe algum meio que você está andando, existe algumas pessoas que você está se relacionando, existe algum lugar que você tem frequentado, que Jesus quer tirar você de lá para realizar um milagre na sua vida. E ele não quer que você volte lá. Está aqui no versículo 26. Ele diz, não entre. Se ficasse só no primeiro versículo, onde Jesus retira o homem, eu poderia dizer, olha, não, é porque eles não tinham fé. E Jesus queria que ele não fosse impedido de receber o milagre. Eu poderia dizer, olha, eles atrapalhariam aquele homem a receber o milagre. Eu poderia dizer várias coisas. Só que no final do versículo, como nós já dissemos, Jesus, depois de curar o homem, agora ele está restaurado. Jesus diz para ele, novamente, não entre nesse povoado e vá direto para sua casa. O texto em si não traz a resposta disso, né? A maioria de nós gosta muito de questionar as coisas, né? Principalmente as coisas de Deus. Eu observo que muitas vezes você vai num médico e o médico está lá fumando um cigarro atrás do outro. Eu já fui médico, qualquer pessoa já foi. Ele está lá fumando um cigarro atrás do outro. E é até chato, né? Porque quem não fuma detesta cigarro, detesta o ambiente. Mas alguns médicos não se importam, principalmente do SUS, né? E ele está te atendendo e ele está fumando. E aquilo intriga a sua mente porque você fala assim, meu Deus, ele é um médico e está fumando. Se ele trata de pessoas, ele não sabia que isso aí faz mal. Mas sabe o que é mais interessante? Você não questiona o médico. E quando ele passa para você a receita, ele diz o que você tem que fazer, você faz sem questionamento. Isso é interessante. É muito interessante. Entre outras coisas, poderia citar vários exemplos aqui, mas esse é o bastante. Só que o interessante é que quando chega na palavra de Deus, todo mundo quer questionar a palavra. E mesmo quando Deus fala pessoalmente com uma pessoa, Deus dá sonho, Deus dá revelação, Deus dá visão. Deus dá uma palavra para você dizendo, saia deste meio. Você está pedindo um milagre para Deus, você está suplicando uma coisa, né? Uma benção. E aí Deus, antes de fazer o milagre, está falando, não, sai daí desse meio. Eu quero que você pare de ir nesse local. Eu quero que você pare de ir. A maioria de nós fala assim, não, mas por quê? Eu tenho que ganhar essas pessoas para Jesus. E aí começamos com umas crendices, né? São crendices evangélicas. Eu não posso sair daqui porque eu tenho que ganhar esse povo para Jesus. Como se a nossa presença ali fosse a salvadora, né? A salvação. Então esse negócio aqui está me incomodando. Eu sou muito importante para um lugar. Meu Deus do céu. Eu não posso sair dali, não. Se eu sair, o mundo acaba. Isso, no mínimo, é arrogância, né? Mas tudo bem. A gente começa a acreditar nessas crendices aí. Essas coisas, né? Absurdas. E, de alguma forma, a gente não quer obedecer a Deus. Por quê? Porque é o que é mais cômodo. É o que é mais gostoso. É o que me dá mais prazer. É o que me dá mais segurança. É estar em determinados locais. Para esse cego, estar com aquelas pessoas era segurança para ele. Porque eles cuidavam dele. Ora, quem levou ele até Jesus para ser curado foram eles. Então ele que
coisa interessante. Por que que Jesus quer que eles saíssem do meio deles? Esse texto não vai nos explicar. Mas ainda que Jesus nos explicasse, a gente ainda assim questionaria, porque nós questionamos tudo. Só que nós temos que aprender uma coisa: para de questionar a Deus. E só obedeça o que Ele mandar. Essa é a primeira lição que nós temos do texto. Parar de questionar a Deus e obedecer para recebermos o nosso milagre. Deus já falou com você. Saia desse local. Eu me lembro quando eu me converti, Deus falou comigo dentro de uma boate, dentro de uma balada. Estava com um copo de bebida na mão e eu ouvi a voz de Deus que falava comigo: larga isso. Isso não é para você. Saia daqui. Eu vou te mostrar o meu caminho. Eu saí naquela noite sem saber para onde eu iria. Hoje eu estou aqui, sou ministro do Evangelho e nunca mais eu voltei naquele local, nem outro semelhante, e nunca mais coloquei aquela bebida na minha vida. Por que isso? Porque eu não posso questionar a Deus. E aí as pessoas hoje começam a falar: não, mas não tem problema, é só um pouquinho, não, é só uma dose, não, é só isso, é só aquilo. Esse homem poderia questionar Jesus quando ele foi levado por Jesus. Mas peraí, você está me levando para onde? Calma aí, ei, calma aí, moço. Ele não estava vendo ainda. Ele podia dizer: oi, moço, calma aí. Tem um pessoal que me ajuda ali, tem um pessoalzinho ali que já, sabe, eles me dão uma ajudinha de vez em quando. Então calma aí. Não, ele não questionou. Esse homem nos ensina essa primeira lição. Ele não questionou a Jesus. E mesmo depois de curado, Jesus ordena que ele não entre no povoado, ele não entra. Essa lição é maravilhosa. Só nisso aqui eu poderia ficar uma hora falando de coisas tanto atuais como do próprio texto. Mas eu acho que você já entendeu. Segunda coisa, nós vamos para a parte 2 da lição. A Bíblia diz que depois de tomar o homem e levá-lo para fora do povoado, Jesus cuspiu nos seus olhos. Ora, uma atitude um tanto quanto questionável. Se fosse hoje nos púlpitos, nas igrejas, por onde, né, nós temos visto milagres acontecer, coisas maravilhosas, todo mundo ia questionar, ia falar: não, isso aí é baboseira, isso aí é heresia, isso aí é loucura, isso aí é meninice, isso aí é doutrina de demônios, isso aí é loucura, isso aí é não sei o quê. A gente ia falar um monte de coisa, mas como é Jesus, ninguém fala nada. Mas como é Jesus, todo mundo fica calado. Fala que Jesus estava sendo usado pelo diabo, fala, pra você ver. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Fala. Quem ungiu Jesus foi o Espírito Santo. Quem é que vai ter coragem de falar? Quem falou até hoje já está condenado ao inferno. Então algum crente que está lendo esse texto, pode ser batista, pode ser presbiteriano, pode ser os maiores teólogos do mundo. Pode ser o povo mais excelente, que se acha o mais educado, os catedráticos. Pode ser o mais alto nível hierárquico de qualquer instituto, de qualquer faculdade, de qualquer... Ele não ousa falar. Ele não ousa falar nada desse texto. No mínimo, eles ignoram. Eles passam por cima. E eles não pregam sobre estes textos. A Bíblia tem outros desses aqui. Mas eles não pregam, eles não falam disso. Por quê? Já viu aquele ditado: quando você não tem o que falar, é melhor você ficar calado? Para eles é até bom ficar calado. Porque senão vão blasfemar do Espírito de Deus. Atos capítulo 10, versículo 38 diz: e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo
e com poder, o qual andou curando e fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando Jesus está fazendo essa ação aqui, cuspindo nos olhos desse homem, ninguém questiona. Mas hoje, a semelhança de qualquer coisa que Deus vai fazer na sua vida, você quer questionar. Você quer entender. E aí, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus está querendo te tirar de algum lugar que está, de certa forma, te prejudicando, é óbvio, né? A segunda coisa que nós aprendemos é que milagre não tem lógica. Não tem lógica para o milagre. Não, porque se esse homem fosse homem de Deus, ele poria as mãos e acabou, e está feito, e acabou, e o milagre chegou e tal. Não é. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui? É que a gente tem uma mania pecadora. Isso é pecado que nós temos contra Deus. Uma mania pecadora de pedir um milagre para Deus e querer dizer como é que é para Deus fazer, viu? Vou pedir uma oferta para Deus. Eu vou orar aqui agora. Deus, me abençoa. Deus, eu preciso de uma oferta, eu preciso de um dinheiro para fazer tal coisa, eu preciso de um dinheiro para fazer a tua obra, eu preciso ir naquele local que o Senhor mandou, mas eu preciso que venha a provisão, Deus. Eu preciso da gasolina, eu preciso do dinheiro, eu preciso resolver uma questão aqui para eu poder ir lá onde o Senhor mandou. Aí Deus fala, tudo bem. Aí uma pessoa me liga, uma pessoa me chama no WhatsApp, no site, qualquer lugar. E fala assim, olha, Deus mandou eu dar uma oferta para você. Mas aquela pessoa não era uma pessoa que eu gostaria de receber uma oferta. Porque talvez aquela pessoa é uma pessoa que eu não admiro. Tenho problemas com aquela pessoa, talvez eu tenho, sei lá. Eu não queria que aquela pessoa financiasse aquela missão, o ministério, a coisa, algo que eu vou realizar. Não. Eu esperava que eu fosse orar e Deus fosse mandar uma grande provisão, um dinheiro aparecesse na minha conta, e eu vou ligar pro gerente, vou falar, olha, apareceu um dinheiro na minha conta, eu não sei de onde foi. Ele falou, tá bem, não sei, não tem nada errado aqui no banco, uma pessoa depositou para você aí, e não quis se identificar. Aí eu falar, tá vendo como é que Deus faz? Aí eu contaria como um testemunho gigantesco. Né? Ou talvez eu tivesse uma ideia genial e aí eu vendesse alguma coisa, eu conseguisse algum produto, algum imóvel, alguma coisa, eu vendesse, ganhasse milhares de reais. E aí eu ia pro púlpito dizer, olha, foi Deus que fez o milagre, eu fui lá e consegui o dinheiro. A gente pede o milagre, mas a gente quer, sabe, ensinar a Deus como fazer. E aqui eu vejo Deus fazendo coisas absurdas, mas o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Eu não sei o que você está pedindo para Deus, eu sei de uma coisa. Milagre não tem lógica. Quem você menos espera é quem Deus vai mandar na sua casa. Quem você menos espera é quem Deus vai mandar você procurar. A Bíblia conta a história de um profeta chamado Elias. E ele não tinha pão nem água para beber. Ele chegou num momento que não dava mais para esperar. Um homem muito forte, muito preparado por Deus, em jejum, oração, poderia segurar muitos dias. Só que nem mesmo o maior dos profetas não vai conseguir jejuar a vida inteira. Ninguém conseguiu nunca na vida jejuar 80 anos. Pode conseguir 40 dias, 80 dias. 80 anos, ninguém. É a média de vida aí de todo mundo, geralmente. Uns mais, uns menos, mas pelo menos 80 está na média. Então o maior dos profetas, mesmo sendo o mais usado por Deus, uma hora ele vai precisar comer. E aconteceu com Elias.
E ele precisou comer. E naquele momento, Deus falou para ele assim: desce lá na cidade de Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Ora, Elias orou pela provisão e Deus deu a provisão. Sabe o que é interessante? Acho que se Elias fosse como nós, a Bíblia diz que ele é um homem comum como nós, acho que ele pensou: nossa, eu vou procurar a pessoa mais bem vestida, talvez, pessoa mais bem aparentada, e aí na casa dela vai ter muita fartura. Vou chegar lá, nossa, eu tô com muita fome, quero comer o melhor, eu quero comer um churrasco, eu quero um rodízio, eu quero, sabe? Uma pessoa abençoada por Deus. E para surpresa de Elias, quando ele chega na cidade, que o Espírito de Deus aponta para ele, aponta para aquela mulher, diz assim: aquela senhora lá, ó. Mas aquela senhorinha lá, que tá catando graveto para sobreviver. Meu Deus, que palavra. Meu querido, minha querida. O milagre de Deus não tem lógica. Quando Elias entra, você já sabe o final. Ela diz que não tem pão nem para ela. Meu Deus do céu. Como que uma pessoa dessa foi Deus que mandou? Trava a mente humana. O intelecto humano trava. Você só faz agora, sabe por qual? Ou pela mente espiritual, ou pela obediência. Então presta atenção numa coisa. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa para você receber o seu milagre ou a sua provisão que você está precisando, se você não entende com a mente espiritual, a mente de Cristo, então somente obedeça, sem entender. E receba. Porque o que Deus está fazendo, é Ele que tem o domínio do que Ele está fazendo. Eu não estou falando aqui que é para algum pastor agora começar a cuspir nas pessoas e fazer coisas absurdas desse tipo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que se fosse hoje Jesus fazendo isso, a maioria de nós rejeitaria. Mas Jesus faz essas coisas ainda nos dias de hoje. Não estou me referindo ao cuspe diretamente. Mas, por exemplo, essa questão do Elias, uma pessoa que Deus vai te falar: olha, a pessoa vai, eu levantei essa pessoa para te ajudar. E aí você olha para a pessoa, ela tá pior que você. Aí você fala assim: não, mas deixa eu orar de novo. Deixa eu orar de novo para ter certeza. E a pessoa fala: não, foi eu mesmo, Deus mandou, Deus confirmou comigo. E você fala: meu Deus do céu. Qualquer pessoa, irmão, normal, com um pouco de noção, hesitaria em tomar o pão daquela mulher. Como que eu vou pegar uma coisa de alguém que ela só tem para ela? Mas o detalhe do texto é: Deus mandou. E Deus, quando Ele manda, Ele confirmou tanto em Elias como na viúva. Porque o detalhe do texto é: ordenei a uma mulher que te sustente. Já é demais ser mulher, né? Para sustentar um homem. Então ele já poderia falar: não, eu não vou aceitar isso aí não. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu vou trabalhar e vou me virar. Não. Ele somente obedeceu. É esse cuspe aqui nos olhos. Ó. Parece uma coisa estranha. Mas quem está fazendo é Deus, então deixa que o resultado vai ser o milagre. E acontece na vida dessa mulher o milagre. Como acontece na vida deste homem. Ele recebe o milagre. Em nome de Jesus. Você está precisando receber o milagre. Para de querer ter lógica. É como se Deus mandasse você, que está precisando de uma cura, Deus falasse para você assim: vai lá na igreja do Valdomiro Santiago. Aí você diz assim: não, eu sou contra aquele homem. Não, porque eu não gosto. Ele fez uma coisa. Eu fiquei sabendo. Eu disse. Não. Deus mandou? Mandou. Então você não questiona. Ele fala em nome de Deus? Ele fala em nome de Jesus? Fala. Então acabou. Onde é que Deus não vai mandar eu ir? Deus não vai mandar eu ir em alguém que prega contra Deus. Em alguém que prega contra Jesus. Em alguém que fala contra a santidade. Não, aí não. Então é simples você entender o que quando é de Deus, quando não é de Deus. Deus não vai mandar você fazer algo, né, contra a sua própria palavra, contra o seu próprio nome, contra a sua santidade. Mas aquela pessoa ali, seja Valdomiro ou qualquer outro,
Ele está falando em nome de Jesus? Tá, então acabou. Então eu tenho que ir lá. Não importa quem é ele, como é, por que ele conduz, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada com a vida dele. Eu tenho com o meu milagre. Ele é o agente do meu milagre que Deus colocou, então é lá que eu vou. E acabou, é simples. Milagre não tem lógica. O milagre ele foge à lógica. Tudo que você puder imaginar de lógica no milagre, você não vai achar. Qual a lógica de colocar um profeta diante de uma mulher que está passando necessidade e vai morrer? Ela já falou, eu vou comer isso aqui, é a última comida. Já acabou todos os recursos. Qual que é a lógica nisso? Então traz para mim, porque Deus falou que não vai faltar. Ué, peraí. Se Deus falou que não vai faltar, então faça aparecer primeiro para depois eu te dar. Não é melhor assim? Não é mais lógico? É, mas Deus não trabalha com lógica. É aí que entra o problema do ser humano. Porque o milagre não é lógico. Primeiro ela tem que ofertar o pão e a água para ele. Quando ela volta na cozinha, a farinha foi aumentada, o azeite foi aumentado. Tá tudo lá de novo. Mas primeiro ela tem que fazer. Você tem que quebrar a lógica, meu querido. Você tem que quebrar a lógica, meu querido. Lógico, dentro daquilo que Deus está te mandando. Não estou falando para você fazer loucura pela sua cabeça. Eu estou falando de algo que Deus está falando. Deus falou, então você tem que fazer. E a terceira coisa, para a gente finalizar, é que o milagre, ele só é milagre quando termina. Milagre só é milagre quando termina. Quer ver uma coisa? Se você mandar uma pessoa construir uma casa para você, e aí, quando chegar no meio da construção, no meio, ele construiu a casa até o meio, não colocou a laje, não colocou o telhado, não colocou o muro, não colocou nada, ele fez o meio. Ele parar e falar para você assim, pronto, eu vou embora, e aí tá a casa que você me deu. Como assim? Você não vai receber. Você vai falar, não, lógico que não. Você vai falar, não. Você não vai aceitar isso aí. Você vai falar, não, nada disso. Como você vai me deixar uma casa desse jeito, rapaz? Se ele terminar a laje, mas ele não cobrir a casa, se ele não fizer a parte lá, tá? E falar pra você, olha, a casa tá pronta. Você fala, não, não tá pronta. Não, mas tá pronto, olha aí, dá pra você entrar, dá pra você pelo menos quebrar um galho. Você fala, não, mas eu não pedi um quebra-galho. Eu contratei com você a construção da casa. E se aquela empresa, né, possivelmente hoje, ou aquele profissional insistir em não terminar, você vai desfazer o contrato com ele, você vai procurar outro. Mas que você vai terminar ela, você vai. Sabe o que acontece? Hoje nós damos mais valor para coisas naturais, coisas materiais, do que coisas espirituais. Você dá mais valor para uma casa do que para uma cura. Eita Deus, hein? Você e eu muitas vezes damos mais valor para um carro do que para uma restauração do casamento. Você e eu damos mais valor muitas vezes para um emprego ou para uma vida profissional do que para uma restauração dos nossos filhos. Por que isso, pastor? Porque você pediu a cura. Você começou a receber. Você percebeu que melhorou. Eu tinha muitas dores em determinado local, pastor, mas aí depois que eu comecei a orar, comecei a clamar, eu fui numa igreja, eu fui num local, e a pessoa orou, eu comecei a melhorar. De vez em quando ainda sinto umas pontadas. Mas Deus já fez o milagre. Não, Deus não fez. É o terceiro ponto aqui que nós aprendemos. Depois de Jesus impor as mãos sobre ele, cuspir sobre seus olhos, impor as mãos sobre ele, disse, você está vendo? Ele disse, não estou não. Eu estou até vendo meio turvo. Eu vejo os homens como árvores. E aí Jesus falou, então peraí, deixa eu orar de novo. Então peraí, eu vou impor as mãos de novo. Esse negócio está errado. Você tem que ser curado. E aí o que acontece? Você orou pela cura, recebeu uma parte. Não completou, mas você falou, não, para mim já estou satisfeito, porque num grau aí,
Para quem está batendo 100% de dor, só estou tendo 50%, nossa, para mim já está maravilhoso. É o casamento. Tava uma confusão que você não tem noção, pastor. Já melhorou 50%, tá bom demais. Eu não preciso de mais nada. E aí você parou de buscar. É o filho, é a filha problemática. Você fala assim, não, agora pelo menos ela na igreja tá indo. Antes vocês nem podiam falar de igreja. E aí para você já tá bom. Mas olha que coisa interessante. Quando você está construindo uma casa, se estragar pela metade, ou faltando um pedaço, ou faltando pintura, ou faltando reboco, você não aceita. Você vai para cima. Se você tiver com seu carro batido, alguém bater no seu carro, né? Ou roubar, ou qualquer coisa do tipo, você vai para cima. Você usa muita a sua violência, né? Seja nas palavras, seja até em ações, né? Ou seja, pela força da lei. Você vai para cima. Você não aceita. Você vai com garra. Se for no seu trabalho, algo profissional, e você está perdendo por algum motivo, alguém está tentando, você vai para cima. Você fala, não, isso aí eu não posso, não dá, isso não pode ser assim, eu não aceito, e você vai para cima. Nós somos assim, queridos. Só que nós temos que aprender a lutar do mesmo jeito. Eu não estou falando que está errado, não. Nós temos que aprender a lutar do mesmo jeito com as coisas espirituais. São coisas que o dinheiro não pode comprar. Você tem que batalhar mais por as suas coisas espirituais. Como está a sua vida espiritual? Como está o seu casamento? Como está os seus filhos? Como estão essas coisas aí? E aquilo que você pediu, e você lutou, e você tem batalhado por Deus, diante de Deus por isso aí. Aí os crentes inventaram uma outra crendice, que é como uma palavra mágica, é uma magia, né? Eu entreguei para Deus. Agora sim, agora tá entendido agora. É. Por que você não entrega para Deus a casa que o pedreiro não terminou? E aí você fala a mesma coisa. Eu entreguei para Deus. Vamos morar assim mesmo, chuva caindo em cima de nossa cabeça, mas eu entreguei para Deus. Por que você não fala isso quando alguém bater no seu carro? E ele falar assim, não, eu estava certo, você estava errado. Ele avançou o sinal, mas ele vai falar, não, é você que estava errado. Por que você não fala assim? Ah, então tá bom, eu vou entregar para Deus. Porque quando não é no seu trabalho, sua vida profissional, você não fala assim, eu vou entregar para Deus. É? Não. Por que você não fala? Eu vou entregar para Deus. Porque você sabe que aqui, olha o que eu vou te falar. Se você batalhar aqui, você resolve o problema. Então aqui, nesses 3 exemplos, você vai para cima, porque você tem certeza que vai acontecer. Ainda que não aconteça no seu tempo, ainda que não dê, mas você vai para cima até conseguir. No exemplo espiritual, sabe por que você não vai para cima? Porque você não tem fé de que Deus vai fazer. E aí você começa essas conversas, sabe? Crendices. Não, eu entreguei para Deus. Não, eu estou esperando em Deus. Ué, mas tem algum problema você esperar e orar de novo? Tem algum problema você ter entregado para Deus e continuar orando? Você agride Deus com a oração, é isso? Você agride Deus se você buscar Ele, é? É demais, então, que você ore, que você peça para Deus as coisas? Ou que você já agradeça por ter recebido? É demais que você sempre mencione aquilo para Deus? Não é nada demais. É pecado orar a Deus agora? Não. Mas por que você não faz? A verdade, querido, é só uma. É porque a gente não crê que Deus vai fazer. A gente cansa. A verdade é essa. Eu não estou aqui para mascarar nada para você. Estou aqui para pregar a verdade, o evangelho vivo.
A verdade é que a gente cansa. A gente cansa, e aqui eu estou finalizando. A gente cansa de pedir a Deus, de buscar a Deus, de batalhar as coisas de Deus. A gente cansa. Mas a Bíblia vai dizer para nós, no livro do profeta Isaías, aleluia, no capítulo 40 e no versículo 30, a Bíblia vai dizer assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Deus sabe que você cansa. Deus sabe que você desanima. Deus sabe que você fica exausto. Ah, não aguento mais. Pastor, estou buscando pela restauração do meu casamento há 10 anos, não estou aguentando mais isso. É um filho, é uma filha que está me dando trabalho. Eu vou deixar para lá, já deixei. Não aguento mais não. Sabe, vou começar a fazer acordo com ele, vou começar a fazer acordo com ela. Ah, quero paz. Eu não aguento mais. Se você está cansado, é a prova que você não está esperando em Deus. Começa por aí. É a prova que você não entregou nada para Deus, tá entendendo? É a prova que simplesmente você não tem fé que Deus fará. Porque o próximo versículo de Isaías vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam muito alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meu Deus do céu, essa palavra é muito forte. Aqueles que esperam no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando do próprio Filho de Deus, do Deus encarnado na terra, que precisou orar 2 vezes para que uma pessoa fosse curada. Quem sou eu e quem é você para dizer que já cansou de Deus? Não. É por isso que nós temos que buscar renovo dentro da sua palavra, para que ele faça o milagre que nós almejamos. Porque só é milagre quando ele terminar este milagre. Não é milagre quando você dizer que já está bom. Não é milagre. Não é milagre quando você falar que até aqui tá bom demais, porque melhor do que nada. Não. Só é milagre quando Deus cumprir a obra. Deus começou a fazer. É um sinal. Deus já te deu um sinal. É como quando Elias orava pela chuva e veio uma pequena nuvem lá longe. Aquela imensidão de deserto, de sol, veio uma nuvem lá ao longe, pequenina. E o moço disse para ele assim: parece o tamanho de uma mão de um homem. É. Elias falou: então esse é o sinal. Então esse é o sinal. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas se contentando com o sinal de Deus, sendo que não recebeu ainda a chuva de Deus para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ele te deu um sinal. Você viu que você começou a orar e as coisas melhoraram. Você viu que estava uma turbulência, uma tribulação grande na sua casa, na sua família, na sua empresa, em qualquer área. A doença. Você orou e Deus começou a manifestar o poder dele. Mas deixa eu te falar. A fé que você teve no final, no início, você tem que renovar ela para ela ir até o final. Porque a Bíblia diz que nós vivemos de fé em fé e de glória em glória
e de vitória em vitória. Deus quer te dar vitória pelo poder do nome de Jesus. Deus quer te dar o seu milagre. Ele precisa te tirar de onde você está. Não dá para explicar. Ele pode fazer coisas absurdas. Pessoas que você não imaginava. Locais que você não imaginava. E ele levar você a circunstâncias. E você recebeu o seu milagre. Mas mais do que isso, ele precisa terminar o que ele começou na sua vida. Deus está me colocando hoje diante de você, colocando este vídeo diante de você, para falar para você que é do interesse dele terminar aquilo que ele começou na sua vida. Sabe por quê? Porque quem te prometeu não foi homem. Quem te prometeu foi o próprio Deus. E ele diz: eu velo pela minha palavra para a cumprir.